Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo hoje é da luta do Itachi versus Sasuke. Tá aí os materiais que a gente vai necessitar: uma régua, um negócio de fazer círculo que eu esqueci o nome. E, gente, vocês podem utilizar qualquer coisa que for redondo, um CD, mas que for redondo, enfim. O CD é muito grande ainda, porque isso aí é 2 rostos pra colocar na folha, só se for numa 3, né? Mas eu vou utilizar uma folha sulfite A4 comum pra fazer o esboço. Vai ter um segundo vídeo que vai sair aí, que vai ser o decolorir. Então, se você não é inscrito, já se inscreve para você não perder esse vídeo. Se você tá vendo aí no futuro, clica no canal que vai ter lá na playlist de tutoriais, vai ter isso aí. Resolvi fazer separado porque essa videoaula deu de 1 hora, uma videoaula muito grande, então eu achei melhor separar aí a pintura do esboço. E eu quero saber se vocês querem que eu adiante algumas partes repetitivas da coloração, porque a coloração é bem repetitiva. Enfim, isso aí vocês vão decidir aí. Vou colocando ali a ponta, porque ela fica caindo o grafite ali do negocinho de fazer círculo. Então eu tava colocando ali na ponta. Já vou posicionar aqui na folha. Lembrando, gente, faça assim um esboço bem clarinho, porque nesse desenho eu errei o nariz, principalmente o nariz ali, tava difícil de determinar o tamanho dele para ficar a proporção correta. Por isso que vocês verem os desenhos aí de tutoriais, eu vejo muita gente julgando, falando assim: nossa, mas que desenho feio, assim, ficou torto. Mas é porque a gente não tem muito tempo para ficar arrumando. Eu fiz essa videoaula de 1 hora, postei lá na comunidade que ia dar 1 hora o vídeo, e teve gente que reclamou que deu muito tempo, que o esboço é para ser rápido. Mas mais tempo você levar no desenho é melhor. Enfim, eu resolvi fazer de 1 hora aqui mesmo, porque eu sei que tem muita gente que tá realmente determinada a aprender a desenhar, e mais tempo aí, mais aprendizagem para vocês. Que eu reparei aqui no meu próprio desenho, vocês vão reparar depois que vocês terminarem o seu. Podem ir olhando aí, só bem observação. Eu recomendo aí que vocês vejam, como o vídeo é bem grande, quando tipo assim, vocês pulam uns 5 minutinhos, vê 5 minutos, aí só olhando, não desenhando, depois você volta esses 5 minutos e vai fazendo ele desenhando, entendeu? Pra você, tipo, quando você pega, vai desenhando e olhando o tutorial, você tira uma atenção, porque você não pode ficar só olhando pro vídeo sem olhar pro seu desenho enquanto você vai fazendo, e nem olhar pro seu desenho e não olhar pro vídeo, entendeu? Então isso aí vai te ajudar, já que você vai ver aí antes com total atenção e depois você vai ver desenhando. Tô colocando ali a ponta de novo, fica caindo. Esse desenho, ele era para ser bem pequeno na folha, mas fazer rosto pequeno tem uma dificuldade maior, por causa que os elementos vão ser menor, a proporção vai mudar. Então eu resolvi fazer o seguinte, pensei e fiz ainda, que eu dei foco ali no rosto deles, e não no tamanho ali do desenho em si. Eu vi isso, acho que só uma pessoa que eu encontrei no YouTube que fez esse mesmo desenho, fez bem pequeno, e eu vi que talvez ia ser mais difícil fazer pequeno, já para proporcionar ali na folha. Caso fosse uma 3, já seria mais tranquilo. Mas como a gente vai fazer na 4, eu sei que muitos de vocês também aí utilizam o formato A4, então eu resolvi fazer eles maiores, e por causa disso a mão dele não ficou do jeito que eu queria. Depois que eu reparei isso aí. Mas como é um tutorial aí, vai fazer algo mais simples para vocês entenderem, eu resolvi deixar assim mesmo. Tô vindo ali, vou delimitar o meio do círculo, como quase todos os tipos de esboço. Tem ali as linhas principais, que é a do meio, que corta o círculo, e a outra linha, que ela fica uma na vertical e uma na horizontal. É tipo formando uma cruz ali, pra uma delimita aí o separamento dos dois lados do rosto, e o outro ali a altura do nariz e do olho. Na verdade, mais do olho. É que, como é um rosto aí de meio perfil, de perfil na verdade, porque ele tá completamente de lado, então vai ser a delimitação ali do nariz também, aquela linha. Vou dividir ele no meio. O legal aí desse material, como utilizei para fazer o círculo, é que ele deixa um pontinho bem no meio do círculo, então dá pra saber exatamente o tamanho, o meio do círculo sem nenhum erro. Porque se você vai no olho ali mesmo, é quase impossível você acertar 100% o meio do seu círculo, entendeu? Então é bem interessante essa ferramenta aí pra você que tem dificuldade na hora de fazer os esboços. Ó, delimitei ali a linha do meio, fiz outra linha porque o olho dele fica um pouco acima da linha do meio. Eu vou tentar colocar referência. Ó, uma dica pra vocês: façam um esboço em cima da sua referência. Se você imprimir, faz no papel. Se você aí
tá utilizando aí a referência no celular ou no PC e você desenha por cima a referência o esboço na referência e vai se guiando por ali, entendeu? Mas se você errar na hora de fazer ali na referência, vai estragar seu desenho, porque você vai tentar reproduzir ali, vai sempre tentando ajustar. Vocês podem ver que eu fiz vários esboços, quer dizer, várias linhas ali do esboço. Tem a linha central, eu fiz uma linha um pouco mais acima e uma linha um pouco mais abaixo. Essa ali mais abaixo vai ser onde vai começar o olho dele. Já vim ali. O interessante desse desenho é que ele utiliza um personagem de perfil e um de meio perfil. Então vocês vão aprender aí como fazer esses dois tipos de esboço aí para você estar aplicando nos seus desenhos. É um desenho simples, mas que você vai aprender bastante coisa. E eu resolvi fazer o fundo. Eu nem iria fazer o fundo, mas eu vi que tem fundo de pedra. E esse fundo aí, eu já deparei várias referências que tem esse tipo de fundo. E é meio difícil de fazer, não é bem difícil, porque se você conseguir... O importante é você se dedicar aí, conseguir fazer, que você consegue. Falei nada com nada. Gente, essa videoaula aqui de 1 hora. Talvez eu coloque umas músicas aí, vai olhando e vai tentando reproduzir o que eu tô fazendo na folha. Porque se eu ficar falando aqui a videoaula inteira, vocês vão já pegar saco da minha voz. Porque é 1 hora falando aqui e também eu me confundo ficar 1 hora falando aqui. Fica complicado aí. Às vezes eu vou até parar aqui, se eu dar uma paradinha que eu fui tomar uma água. Mas vai pra vocês aí, vai ser normal, porque por causa da edição, ainda bem que tem isso para nos ajudar. Fiz ali a sobrancelha dele, a sobrancelha chega mais ou menos naquela linha ali. Vou destacar aí na edição também, já que para ficar mais entendível para vocês. A testa dele não vai passar do círculo, ela vai pegar ali a metade do círculo e o nariz vai sair do círculo, que é aquele círculo ali que a gente fez. O problema foi o tamanho do meu nariz. Então, lembrando, gente, faz o esboço bem clarinho. Ainda eu faço um pouco escuro para vocês poderem enxergar na videoaula. Eu não quis fazer com lápis de cor, porque eu gosto de apagar os desenhos, corrigir bastante erros aí que eu vejo nos desenhos. Tô medindo na referência ali mesmo. Eu vou medindo ali com o dedo na referência. Lembrando, gente, aí, ó, dica aí pra vocês. Tem muita gente que utiliza essa técnica e não fala, porque eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, que quando você aprende a fazer da forma aí, conseguir comparar elementos aí da imagem, você vai conseguir melhorar muito. Que nem eu disse, a mão da gente é do tamanho do rosto. Pra quem já me segue já sabe que eu falo quase... Sobre os vídeos de mão, eu sempre falo isso, porque só para dar um exemplo aí de como que você tem que comparar os elementos aí. O que eu fiz ali? Eu delimitei o tamanho do nariz como? Vocês vão entender o rolê que eu fiz. Primeiramente, o tipo de esboço que eu tô acostumada a fazer, o nariz, ele sempre termina... ele sempre tem o tamanho da sobrancelha até o fim do olho. Mas nessa referência não tinha isso e eu não reparei. Depois que eu fiz, aí terminei o nariz, eu vi que essa referência ela tava diferente e que eu tinha utilizado errado. Ó, eu fiz aí, eu vou ter que cortar aí. Cortei, você viu como é que ele ficou zoado? Parece que ele tá com o nariz afundado pra dentro. Parece que o nariz dele tomou um soco do Sasuke, o nariz ficou pra dentro. Pra dentro, falei errado. Do Sasuke, oxe, mas ele é o Sasuke. Meu Deus, eu falei nada com nada, mas... Não, você é burro, cara, que loucura. É isso aí, parece que tomou um soco no nariz, ficou torto. Então eu resolvi fazer ali, mas é na mesma linha. O que eu reparei? Que eu tinha desenhado o esboço errado na referência. Aí eu utilizei outro método para comparar os elementos. Eu comparei ali a distância do finalzinho do nariz até o círculo. Viram aí na referência e tudo que você fazer você vai reparar. Na hora que eu fiz o Itachi, esse foi um erro. Esse foi, acho que o meu maior erro no desenho foi não ter feito o Itachi e já ter ido feito o Sasuke. Como se fossem dois desenhos diferentes. Eu fiz ali o Sasuke, depois eu fiz o Itachi. E depois, quando eu terminei o Sasuke de finalizar ali, colocar os elementos dele, que eu fui fazer o esboço do Itachi. E isso foi um erro, que por isso que a mão dele ficou desproporcional. Porque eu ramelei nessa hora aí. Então, gente, qual que é o seu melhor desenho? Vamos lá, vocês vão pensar aí no desenho, qual que é o seu melhor desenho. E tem um conceito aí bem interessante sobre o seu melhor desenho.
Na minha opinião, eu considero os melhores desenhos, não que teve melhor acabamento, não é isso. É o desenho que você mais aprendeu com seus erros. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu ensino a identificar seus erros, vai estar aí nos cards se eu lembrar. Ó, tô fazendo ali a boca dele, só voltando aqui, mas vou continuar o que eu estava falando porque é algo importante. Fiz ali a boca, ó, ela vai terminar bem naquela linha que tá sendo contornada aí pra vocês. Podem reparar, eu apaguei ela ali. Dá pra ver que agora tá mais encaixadinho ali, certinho o esboço. Fiz o queixo dele, minha câmera tá bugando, na verdade meu celular que eu utilizo pra gravar. E ele fica travando, dá muita raiva porque ele corta as partes do vídeo. Mas você complementa ali com o queixo, a altura do queixo, vou colocar aí pra vocês verem o tamanho ali que você vai fazer. Sobre seu melhor desenho. Na minha opinião, esse desenho aqui eu aprendi bastante coisa. Até agora, onde eu tô filmando aqui, eu considero que eu aprendi bastante coisa com ele. Que eu não pintei ele ainda, pra mim ver o que eu aprendi com a pintura. Fiz aqueles risquinhos ali no Sasuke, gente, não é pintinho, é porque ele tá no meio da luta. Então, quando é uma característica aí, quando tá em imagem de luta, eles têm esses risquinhos que é como se fossem cicatrizes da luta. Voltando aqui, o que eu aprendi aqui com esse desenho? Primeiro vou fazer, antes de tudo, em todos os meus desenhos, se eu lembrar disso, eu tenho que marcar no papel. Sempre eu gosto de marcar aí meus erros para me corrigir no próximo desenho. Que é o que? Fazer o esboço de primeira. Mesmo que tenha 2 personagens, é que eu não sou acostumado a fazer 2 personagens. Então é bem interessante isso aí, ó, pra você fazer um desenho mais difícil, para evoluir melhor, já que tem 2 personagens. Então eu reparei isso aí. Então antes de fazer um desenho aí com 2 personagens ou com um também, eu vou fazer primeiro só o esboço. Não vou vir fazer primeiro o esboço de um e depois vindo fazer o detalhe, depois vindo fazer o outro esboço do outro personagem. E outra coisa aí, vocês também podem, eu tô falando isso aqui pra vocês terem uma ideia como que vocês vão avaliar aí o seu desenho. Viu ali se as proporções ficaram corretas. Também percebi que eu vacilei ali na hora de contornar, depois que eu contornei, que eu dei umas vaciladinhas. O que eu vou treinar agora? Eu vou treinar Pokémon, gente. Isso aí também é uma dica pra vocês. Treinem Pokémon sem esboço. Porque isso vai te dar uma ideia de puxar os traços certinhos. Porque eu ramelei aí na hora de perto da boca. No Itachi, no rosto dele também. Mas foi falta de prestar atenção ali nas curvas do desenho. Então por isso que eu vou treinar Pokémon. Pokémon é um excelente treino, além de você treinar sua line art. E você não vai ficar dedicando ali, pintando desenho, você só vai treinar a line art. Bem interessante, já vim fazendo ali o cabelo do Sasuke. Lembrando, gente, às vezes seu desenho não pode sair legal de primeira. Quer dizer, não pode sair, claro que pode sair, mas tô dando um exemplo. Vai que ele não sai bonito. Não é que você tá errado ou você não sabe desenhar. É porque esse tipo de posição são bem difíceis e a gente não tá habituado a desenhá-las. Então, se você fazer isso aí, não tem problema se você errar, faz de novo, treina, porque se você identificar isso aí é melhor, então quer dizer que teu desenho tá bom e você também tá no caminho certo, porque você tá conseguindo identificar seus erros e você vai conseguir evoluir por isso. Antigamente eu não conseguia fazer desenho de lado de jeito nenhum, só conseguia fazer personagens de frente e ficava muito zoado de lado, e hoje em dia eu não sinto dificuldade de fazer, mas eu treinei pra caramba. Eu também vou fazer um vídeo aqui falando sobre o desenhista iniciante, porque eu reparei aí, eu vou até falar aqui, que uma pessoa veio falando aqui comigo, não vou falar nome, né, mas que tinha dificuldade para desenhar, que tava querendo desistir, que desenhava 2 anos e não saía nada, e que viu que eu desenhava 3 anos, desenhava bem, e com 2 anos aí que eu desenhava melhor que essa pessoa. Aí eu falei para ele não desistir, mas essa pessoa, no caso, eu perguntei pra ela, quantos desenhos você fez nesses 2 anos? Quando a pessoa realmente se dedica, é impossível você contar quantos desenhos a pessoa você fez, no caso, né? E ele me respondeu que tinha 18 desenhos em 2 anos. Eu fiquei tipo, como assim? Um ano tem 300 e poucos dias. Eu só não vou falar exato porque eu não lembro. Mas como que ele fez só 18 desenhos? Tipo, nesses 3 anos, gente, vocês verem como é que a dedicação ela é importante. Não importa o tanto de anos que você desenha, importa o tanto de tempo nesses anos que você se dedicou, o tanto de desenho que você fez. E esses desenhos não são os finalizados. Sabe quando você pega aquela folha, dá os rabiscos nada a ver? Isso é um treinamento. Então, aquilo conta como um desenho. Não é porque você pintou falar que é um desenho finalizado. Não, fazer desenhos assim normais, rabiscados, também contam aí como treino.
desenho bem simples, tudo é treino. Então, vocês podem ver, se vocês vão perguntar aí, então você tem quantos desenhos nesses 3 anos? Eu não consigo contar de tanto desenho que eu tenho. Eu tenho cerca de 10 cadernos. Sabe aqueles cadernos comuns aí de desenhos que vende? Na verdade é pra escola, não é caderno próprio para desenho. Mas é um caderno de desenho voltado pra escola ali, pro conteúdo de artes. E eu tenho em torno de 10 cadernos desses. E esses cadernos contêm em torno de 90 folhas. Então você vai fazer 90 vezes 10 para vocês verem quanto de desenho que tem. E sem contar que alguns eu vim desenhando no inverso. Então daquelas 90 folhas dobrou o número. Então eu tive uma evolução muito grande nesse último ano aqui de 2019. Foi por esse fato que eu me dediquei bastante aí. Então se vocês aí se dedicarem, vocês conseguem com o treino aí a base do sucesso. Eu vou focar aqui mais no desenho agora, eu vou vir falando o que eu fiz. Vim ali fazendo o queixo dele. Dá pra ver que tem uma certa inclinação, vai indo na diagonal. Lembrando, gente, eu não sou muito boa em fazer tutorial aí. Esse é o terceiro tutorial que eu faço no canal. Lembrando, todos os tutoriais vão estar aí nos cards também. Mas com o tempo aí eu vou me adaptando aí a narrar tutoriais. Eu sou boa aqui, eu faço mais dicas, né? Eu me considero melhor aí dando dicas aí do que fazendo tutoriais. As mechas do cabelo dele ali, cuidado para não fazer muito pontudo e muito reto, para não dar ideia de cabelo. O cabelo tem que ser algo mais suave assim, não pode ser retão. Dá pra ver que o cabelo ali tem algumas curvas, as mechas, né, em si. O cabelo no geral tem várias curvas. Vou puxar a olheira, orelha dele. Olheira não. Ela vai até a última linha que a gente fez ali de cima. E ela começa um pouco acima do nariz ali. Olheira, essa foi boa. Eu não consigo falar as palavras certas, gente, pelo amor de Deus. Tá aí, tô detalhando a olheira. Orelha por dentro. Voltei aqui, parece que eu sou boa em artes mesmo, porque em português tá fogo, porque eu não tô acertando a palavra. Vou falar mais não, senão eu vou começar a rir. Tô detalhando aí a... Como é que eu vou chamar? A orelha. Aí, agora eu falei certo, eu vou ter que aprender a falar isso aí. Tá aí, ó, ele tem 2 detalhes. Esse desenho aí que tem dentro da orelha... Esse desenho que tem dentro da orelha, ele pode variar, então não tem um jeito certo de fazer ele. Então, só tô vindo ali fazendo do jeito que eu tô olhando na referência, até porque ali ainda o olho tem um tamanho certo. Tem que ter a pupila ali dentro, né? Só se o personagem meio que não tiver olho, for meio cego, entendeu? Mas, entendeu? Meio que tem um padrão. Agora, pra orelha, não tem um padrão correto de você se fazer ali dentro, o desenho. Então você vai ter que fazer de acordo, você vai olhando aí com a sua referência. Fiz um risquinho ali, tipo uns pontinhos, parecem umas pintinhos, mas são os riscos da luta, que nem eu falei pra vocês. Isso aí não tem segredo pra fazer, já que são um monte de risquinho. E essas questões aí de risquinho, se você quiser fazer igual da referência, tipo contar lá, tem 3 risquinhos, vou fazer os 3 risquinhos. Isso aí não vai fazer muita diferença. Agora o cabelo vai, gente. Não vai colocar mecha a mais, fazer o personagem com uma mecha a menos. Se eu tivesse tirado uma mecha e ter feito só 2 ali da parte que tá circulada aí no desenho, iria ficar estranho. Então tenta não modificar tanto a sua referência em questão de cabelo. Agora no risquinho ele pode, entendeu? Não é que... claro que se você quiser ir tirar uma mecha dele, mas se você quer se aproximar ali fazendo uma cópia do seu, copiando ali a referência, vai ser melhor se você fazer o cabelo com a mesma tanta de mechas que tem. Às vezes em personagens que tem muito cabelo, muitas mechas ali no cabelo, vai ser mais difícil. E às vezes vai sair com uma mecha menos ou uma mecha muito grande. Isso não tem problema caso não estrague seu desenho ali no final. E se você não consegue fazer aí, não tem problema treinar aí o cabelo. Tô medindo ali o tanto que o cabelo dele é volumoso. Tem personagens tipo o Kakashi que o cabelo dele é muito volumoso. O do Sasuke ali não é o caso. O cabelo dele deu certinho o tamanho que eu determinei ali, que é daquela linha que vocês estão vendo.
até a outra é o mesmo tamanho ali em cima que vocês estão vendo aí. Que forma tipo um L ali em cima. E ele vai subindo aquela mecha ali. Tá vendo? Então vai subindo até que forma o cabelo dele. Vou vindo ali, ó. Já fiz 3 mechas. Ali na referência, como eu disse, vai ficar uma parte cortada. Já que quando eu fui fazer, eu fiz bem grande aí o rosto dele. Vou puxar ali o pescoço. Eu não fiz esboço no corpo dele, eu só fiz no rosto. Porque eu quero que vocês aí aprendam mais rosto por enquanto. Porque o corpo é algo meio difícil, anatomia, questão gestual, é um desenho. Eu acredito que seja mais difícil que mão, na minha opinião. Claro que cada desenhista tem sua dificuldade, mas eu tenho mais dificuldade em corpo do que em mão. Ele tem ali um risco, é tipo como se demarca o osso dele. Ali tem os risquinhos, normal. É só você puxar um traço reto na diagonal. Agora ali a orelha eu vou fazer puxando mais a mecha, mais ou menos aquela linha que a gente fez ali, que começa o olho, né, embaixo. O cabelo vai sair mais ou menos naquela direção daquela linha atrás do cabelo. E tá vendo que eu fiz tipo um pescoço nele, só que essa parte de atrás ali não aparece o pescoço dele, já que a mecha tá cobrindo aquelas 2 mechinhas que a gente vai fazer aí. Aquela mecha ali eu não terminei porque o braço dele tá tampando. Então eu vou fazer o braço aqui, que eu já reparei que tem um braço. Vou puxar ali o outro cantinho da mecha. E vou puxar outra mechinha que era para começar, só que ela não vai terminar, já que não tem espaço na nossa folha. A mecha ali é só você fazer vários, tipo um C. Só que o que eu quero dizer é que ela não é 100% reta, ela tem tipo uma curvinha ali. Só que ela faz um movimento. É assim que eu posso... Espero que vocês entendam aí o que eu tô querendo dizer. Que quando você fazer um cabelo, eu vou tentar fazer aí só aquela parte ali do pescoço, como se o cabelo dele fosse reto. Isso seria muito estranho, então é bem importante você utilizar curvas aí pra dar uma ideia de movimento ali no cabelo. Expressão. Importante aí que vocês tenham feito aí, reparem no seu desenho, porque a expressão é bem interessante nesse desenho, já que ele tá com uma expressão meio que assustado, impressionado, né? Então é importante que a sobrancelha dele esteja meio alta. Tá, dá pra perceber que a sobrancelha dele não está reta, mas é isso aí, é pra dar ideia de expressão. Vou puxar ali uma linha, ela é meio na diagonal, vocês podem reparar aí. Fazendo uma certa curva ali, a gente vai fazer um ossinho dele, o osso do tórax dele, que é no caso o peito, né, falando aí mais claramente. Tem tipo um ossinho ali no canto mais saltado do que o outro. Vocês vão reparar isso aí. Tô voltando, apagando aí, pra deixar bem certinho. Olhando ali a referência, dei um zoom. Quando você for fazendo o desenho, dá zoom na parte que você tá fazendo, pra você ver com mais clareza. E ver mais ou menos ali qual traço que você tem que fazer. Se é um traço na diagonal, se é um traço mais curvado, se é um traço menos curvado. Ali, ó, tem tipo um ossinho. Ali, ele desceu aquela parte. E vou puxar ali o tórax dele, que é o peito. Vamos puxar ali uma linha, ela é meio reta, só que ela vai saindo meio pra fora. Arrumei ali o osso, apaguei e fiz de novo, ó, o osso mais certinho. Puxei ali o ossinho, que tem como se fosse uma marcação ali, é meio circular. Ali já vim puxando a linha que eu tinha falado pra vocês, que ela não é reta, ela vai indo para frente. Agora a gente vai puxar o braço dele ali na parte que não tem nada, vai ser o braço dele, é como ele tá de lado, ele tá meio com o braço meio pra cima, né? Porque quando a personagem tá de frente, dá a impressão que o braço dele fica mais embaixo, mas aí o braço dele chega a meio que encostar e tampar um pouco do pescoço dele. O cabelo ali, vocês devem estar se perguntando por que a testa dele não tá fechada ali com o cabelo, porque ali vai os dedos do Itachi, já que ele tá ele tem esse costume de colocar os 2 dedos ali na testa do Sasuke, e nesse momento aí ele fez isso e não foi diferente. Eu achei bem interessante porque eu não tinha feito nenhuma cena de anime aí que
tivesse o Itachi fazendo esse costume dele, que eu acho bem interessante aí, pra demonstrar meio carinho com o irmão dele. É, mais ou menos, né? Enfim, quem viu o anime aí sabe. Fiz ali o braço, ó. Falei que ia fazer, mas já fiz. O braço bem simples, não tem muito segredo. É só você ali prestar atenção na hora de fazer o movimento. Fiz os risquinhos. Fazer mais riscos ali. Irregulares. Pode ser reto. Tenta não fazer meio que um padrão, tipo um embaixo do outro. Tenta fazer um mais longe que o outro, um menor, outro maior. Pra também não ficar um monte de risco reto estranho. E não dá a impressão que é uns riscos de luta mesmo. Vim ali puxar, acertando ali o traço dessa marcação do pescoço dele. Fiz mais risquinhos ali, fiz outros também mais pro canto, pra ficar mais cheio aí o desenho, com mais cicatrizes. Vou puxando ali, acertando, vendo se tá tudo beleza. Fiz ali, reparei que o queixo dele tem um risquinho bem pequeno, tinha que dar um super zoom ali pra ver. E depois que eu fui reparar, então o queixo dele vai ser um pouco mais pra baixo ali, bem encostado na linha. E aquela linha que eu fiz, eu deixei só um pedacinho dela e dá pra ver tipo um risquinho ali dela. Bem pequenininho, mas vai dar um detalhe a mais pro nosso desenho. Fiz ali outros risquinhos, tem um perto do nariz dele. Fiz tipo uns cílios ali nele, que eu vi na referência. E pessoal, eu vou fazer aqui o rosto do Itachi. Na verdade, vou começar aqui pelo... Eu fiz isso aqui bem diferente, porque eu costumo começar pelo rosto, mas eu comecei pela mão dele. Tô puxando ali no esboço de mão. Ó, gente, começa a aula completa, rosto de meio perfil, rosto de perfil, mão, vai ter o fundo, vai ter a coloração. E galera, não tô ganhando nada com o YouTube, muita gente pergunta aí se eu ganho alguma coisa. Eu queria muito comprar uma câmera boa aí pra mim aumentar a qualidade dos vídeos, só que eu não ganho nada com o YouTube. E mesmo assim, eu gosto de me dedicar, trazer vídeo bom aqui pra vocês, tutoriais, mesmo não ganhando nada com isso. Porque o pessoal, mais você atingiu a marca de um milhão, exagero, de 1.000 seguidores aí. Não conseguiu, mas precisa de 4.000 horas assistidas. Então tem essa coisa aí no YouTube ainda que deixa tudo mais complicado. Tô fazendo aí a mão, 4 dedos, 5. A gente estão aparecendo pra vocês, são 4 dedos, mas é que o quinto dedo tá atrás do primeiro lá que eu fiz da testa dele, que vocês vão ver na hora que a gente for detalhando. Puxei ali onde vai ficar o braço dele, pra ter uma noção. E agora eu vou fazer o rosto. Vim ali fazendo o círculo do Itachi, do rosto do Itachi. Eu medi mais ou menos ali no desenho do Sasuke o tamanho que deu. Ó, medi mais ou menos ali, dá pra ver. Ó, a ponta fica caindo do negocinho, mas já vou arrumar isso aí. Enfim, bora apagar o círculo. Já delimitei o círculo ali do meio. Vocês podem perceber que assim, quando eu erro alguma coisa no desenho, eu faço primeiro o certo para depois apagar o errado. Eu não faço assim, o errado aí eu apago para depois fazer o certo, porque às vezes eu acabo voltando e fazendo no mesmo lugar. Então, tô vendo ali mais ou menos o tamanho. Deu para vocês verem que eu fiz a mesma altura. Só que mesmo assim, o rosto do Sasuke, do Itachi agora que a gente tá fazendo, ele vai ficar um pouco mais caído, já que ele tá meio que quase morrendo. Ele tá ali com uma expressão assim, meia, como eu posso dizer, sofrimento ali naquele momento. E ele não tá olhando pro Sasuke, e um olhar assim, vazio, enfim. Vocês vão ver aí, então vai ficar mesmo diferente. Não é porque tá na mesma altura ali que vai ficar da mesma posição, vai ficar diferente. Diminuí ali o tamanho do círculo, ficou mais um oval ali, porque eu fiz a mão livre. Fiz bem riscadinho. Vou delimitar ali os traços do rosto dele, que é aquele traço que divide o meio do rosto. E o traço da vertical, a cruz no caso, né? Então eu não vou narrar aí pra vocês, porque marca ali o pontinho, ó, no meio do círculo, que eu vi pelo compasso. Ah, lembrei o nome, compasso. Agora eu lembrei do nada. Do nada, no meio da aula eu lembro qual que é o nome do objeto. O compasso.
né? Então eu vi ali, eu fiz um pouco mais pra cima, então eu vou apagar ali, porque eu vi que tava mais certinho, porque eu tinha diminuído no caso. Então o meio do círculo mudou de posição. Não vou ficar narrando aqui, porque o pessoal já deve estar cansado aí, 30 minutos eu falando aqui com vocês. Então vou deixar que vocês observem aí e vão fazendo. Já que é uma parte repetitiva e quando tiver algo novo eu volto aqui para falar com vocês. Vão observando, fazem na casa de vocês com paciência que vocês vão conseguir. Tracei ali a linha do meio, mas a gente vai traçar outra linha ali, né? A gente traçou outra linha ali na diagonal pra tá mostrando aí onde vai ficar o olho dele. Tracei uma linha ali bem no pertinho do olho, onde vai dividir ali. Quer dizer, não tem nenhum olho ainda, mas vai estar dividindo aí o círculo. Vai deixar só a pontinha ali do círculo pra fora e ali vamos encaixar um olho do Itachi. E pro outro lado vai ser o olho que vai ficar maior, que vai dar a impressão, isso aí, vai dar a impressão que realmente ele tá de lado. No caso aqui de meio perfil, estamos ali, ó, puxando o nariz dele. Tem tipo uma dobrinha ali no nariz, onde vai começar a bandana, meio que é a testa dele ali. Vai emendar com o nariz. Ó, tá puxando ali o traço, ele vai um pouco para dentro da linha, depois ele sai para fora. Tô apagando aí e voltando para ajeitar o traço bem daorinha aí para vocês. Fiz uma linha ali, imaginar, como se fosse, no caso seria imaginária, mas como fazer um tutorial, resolvi fazer ela no papel, pra vocês perceberem que o nariz do Sasuke ali embaixo dele, indo reto, é onde vai começar o olho do Itachi, pra vocês verem como que ele tá inclinado pra baixo. Fiz o nariz ali, não tem segredo, é só você observando aí, fazendo. Vi que o queixo dele também termina ali na mesma altura do queixo do Sasuke. Mas se eu vi que for necessário ultrapassar um pouco dessa linha, eu vou ultrapassar aí para o desenho ficar proporcional. Vem fazendo ali o sangue da boca dele, já que ele tá ali numa cena de luta, é bem comum ver sangue e cicatrizes. E vocês não precisam fazer isso, só fiz pra diferenciar, caso vocês queiram, enfim. Mas não aperta muito, porque eu vou dar tipo uma sombreada, só pra não ficar muito estranho aí no vídeo. Mas se você pintar muito forte, depois pra apagar vai ser ruim. Então, quando você tiver aí, ó, porque o sangue ele tampa um pouco da boca, e se eu não fizesse ele ia ficar estranho, porque a boca ia terminar do nada e ia começar do nada.
Tô ouvindo ali, ele tá sorrindo, mas é bem pouco. É porque agora ele não traço ficou meio grosso, não dá pra perceber. Mas ele tá sorrindo. Quando a gente vir contornando, a gente não vai fazer esse esboção assim. Vi ali o tamanho do queixo dele. Fiz mais ou menos na altura do queixo do Sasuke. E vou tá traçando aí o queixo dele certinho. Você vai vir puxando ali o queixo dele, mais ou menos a metade do sangue ali que você desenhou, um pouco mais pra lá. E vai vir puxando ali, ó. Tô ali com o meu suporte que eu fiz com várias tampinhas. Vou dar uma pontadinha no lápis, porque eu tiro ele ali do aumentador ali, pra tá apontando ele. Você também pode fazer um desse em casa, quando o seu lápis estiver acabando, você coloca várias tampinhas que dá certo. Ó, o desenho tá feito aí com material simples, gente, que bem barato, uma folha sulfite, um lápis da Léo e Léo, grafite, ó, da Léo e Léo, gente, acho que eu paguei R$ 1 nesse lápis. E vinha uma caixa não, de 12 cores. 12 lápis grafites, eu acho que eu paguei uns R$ 1 aí, por aí. R$ 1, muito barato. E é bom, gente, ele é bom, já que o esboço tem que ser clarinho, ele é até bem fortinho assim. Pra escrever eu não recomendo pra escola aí, que fica com a letra cara, mas pra esboçar os desenhos é excelente, eu gosto muito dele. Você vai vir ali, ó, aquele ali vai ser bem mais destacado, ele vai ser mais grosso, pra dar mais, vai ficar uma ideia mais pretão, assim, os cílios dele lá de cima. Já que ele vai ter, tipo, uns cílios embaixo, que não é comum nos personagens, mas ele tem, tipo, uns cílios embaixo do olho, depois um risco do olho, aí depois tem um terceiro risco. Vocês estão vendo aí que são 3 risquinhos. O importante é vocês conseguirem reproduzir isso aí e não colocar só 2, como é ali no Sasuke. O olho do Sasuke do Itachi tá parecendo bem pouco, já que, como tá de meio perfil, um olho vai ficar menor que o outro mesmo. Isso não é questão de proporção errada, mas não é perspectiva, não posso falar aqui que perspectiva, que é mais envolvendo cenário, etc. Mas é uma regra aí básica que quando a pessoa tá com o rosto meio virado, um elemento vai ficar menor que o outro e o outro vai ficar maior, né, para dar essa ideia aí que ele tá meio de lado, porque se eu fizesse os dois aí do mesmo tamanho, iria ficar estranho. Então não é que é errado, porque fazer olhos iguais quando o personagem tá de frente é bem importante para não ficar desproporcional. Agora, quando ele tá aí em outras posições, que realmente o olho dele tá um menor que o outro, aí sim você pode fazer isso. Essa mecha ficou meio estranha, mas depois a gente vai estar arrumando ela. É só pra meio que ter uma ideia ali do espaço que a gente vai pular. Pra tá colocando o olho, separando também a sobrancelha ali. Vamos passar ali um traço do Itachi, que é tipo uma ideia de olheira.
Fiz ali tipo uma olheira que o Itachi tem. Toda hora eu falo Sasuke. O Itachi tem. Agora eu falei certo, olheira. Ali tem um risquinho em cima da linha que vai ser a pálpebra. Dá pra ver que ele tá desviando o olhar do Sasuke. E tá, eu gostei muito dessa referência aí, como eu disse. Pelas várias coisas que você pode aprender com ela, então ela é bem complexa, mesmo tendo poucos detalhes aí, eu considero ela uma imagem até meio difícil e que dá pra aprender muita coisa e que se você fazer o esboço certinho, você consegue fazer bem perfeitinho o desenho. Eu sombreei ali os dois olhos só pra não ficar estranho aí no vídeo, como eu disse. Que a maioria das partes aí que eu sombreei é só pra não ficar estranho aí. Já que ele tá meio que morrendo ali. Tem esse aspecto aí de degradê. É porque quando for colorir vai dar uma cor diferente ali. Mas como tá no esboço, se eu fizesse aí, ia ficar meio estranho. Só pra dar um aspecto mais legal, como eu disse. Tô medindo o tamanho da bandana. Dá pra ver aí que eu tô utilizando uma medida com o meu dedo. Medindo também o tamanho dessa mecha. E eu percebi que essa mecha ela tava ficando errada. Você viu que ela tava ficando muito reta? Ela tem que ter um movimento. Então, vou refazer ali ela. E vi um comentário ali na comunidade. Sempre posto lá antes, as coisas que eu vou fazer na comunidade. E eu postei esse desenho e falei que eu levei 1 hora. E teve gente que achou ruim. Assim que eu levei 1 hora, falando, nossa, mas os profissionais falam que não pode levar 1 hora. Gente, mais tempo você ficar num desenho, melhor vai ser o desenho. Não, se fazer um desenho rápido, falar, nossa, fiz um desenho rápido, como eu sou incrível. Não, se você falar que levou mais tempo no desenho, aí sim você ganha credibilidade. Porque quer dizer que você é esforçado aí, gosta do que faz e que não liga pro tempo. Você não pode ligar pra tempo enquanto você desenha, tem que dar o seu melhor. O pessoal aí fala, às vezes eu até pergunto, eu gosto de perguntar pra pessoa quanto tempo ela levou no desenho, principalmente na hora do esboço, porque tem gente que fala assim, levei 10 minutos no esboço. Gente, pra fazer, acho que com os 10 minutos desse desenho, eu faço mais ou menos um olho quando o personagem é de frente, eu levo 10 minutos pra fazer, acho que um olho ainda. E por quê? Porque eu gosto de detalhar, dá pra ver que eu apago aí, volto, apago, eu sou bem detalhista aí. E no fim ainda ficou alguns erros, então pra vocês verem que dava pra ter usado mais tempo ainda nesse desenho. Tô fazendo ali a mecha, não tem problema ali. A mecha vai meio que tampar ali o final do olho dele. Por isso que a gente não fez o resto do olho. O cabelo ali, agora a gente tá vindo fazendo a bandana, os traços dos cabelos já fiz no Sasuke. Engraçado que o Sasuke não tá com a bandana, foi muito interessante que eu vi nessa referência. Percebi isso aí, ó, bem interessante. Agora a gente vai fazer ali a bandana ela meio que termina do nada, mas não é bem assim, porque tem ali uma mecha tampando ali a metade da bandana do lado final ali.
Mas de qualquer jeito ia ser só uma pontinha que ia aparecer, já que ele tá de meio perfil. Vou deixar meio que um risquinho, já que ele é um renegado, vai ter o risquinho ali do meio, cortando a bandana no meio. Não tem segredo pra esse risco, é só você fazer ele meio que subindo, porque não tá 100% reto. E você vai fazer esse risquinho aí, não tem segredo, como eu disse. Bem no meio da bandana, não faz muito pra cima nem muito pra baixo, senão fica estranho. Mas se você quiser, né, fazer, só tô dando dicas aí. Vamos colocar ali 2 bolinhas que tem na bandana ali de detalhe, como se fosse um prego. Eu não sei bem o que é isso, mas é pra dar um detalhezinho ali a mais, bem da hora. Não importa se uma ficar maior que a outra ali, pode fazer assim pra dar um estilo a mais. E vamos fazer aí o símbolo de Konoha meio distorcido. E por causa que, como também aquele risquinho tá ali atrapalhando, você pode fazer normalmente e ultrapassar ali o risquinho, caso você quer que a proporção do símbolo de Konoha fique certinho. Mas eu vou pular aí aquele espacinho. Mas quando você for finalizar, você apaga, entendeu? É que nem quando você vai fazer um personagem de olho tapado. Vamos dar um exemplo aqui do Kakashi. Já que a gente tá aqui fazendo um desenho de Naruto, pra você ver se a proporção do desenho tá certa, você faz os 2 olhos, mesmo aparecendo só um na sua referência, mesmo que ele esteja com o tampão, só pra você saber que seu olho tá certinho, e depois você faz o tampão por cima do olho que você quer. Sombreei ele o símbolo de Konoha para dar um destaque a mais, um contraste a mais para o nosso desenho. Tô ali, ó, fazendo ali, ó, o símbolo de Konoha gruda ali com o finalzinho da bandana. E tem os risquinhos ali da batalha, como eu disse, que é meio que a cicatriz. Mas é meio que uma sujeira também, até porque uma bandana não tem cicatriz. Meio que é uma imperfeição ali na bandana. Pessoal, se eu começar a falar alto do nada aqui no meio do áudio, vocês ficam falando, tipo, oxe, você tá doida. Não, é porque tem gente que fica falando aí no fundo, aí eu falo pra voz não sair, eu falo mais alto. Eu espero que não estoure aí o áudio de vocês. Mas tô vindo ali, ó, vamos focar aqui no desenho. Tô vindo ele fazendo essa mecha. Essa mecha, ela fica meio estranha de início, mas como o cabelo dele é preto, no final, quando a gente vem pintando, ele meio que vai sumir. É só pra não ficar estranho ali no esboço. E quando a gente fazer as mechas, as outras 3 mechinhas, vai ficar mais da hora. Se atentem aí a fazer as mechas uma do tamanho diferente, uma mais diferente da outra, pra não ficar um cabelo meio retão.
Vocês podem perceber ali que a cabeça dele, o cabelo ali na parte de cima foi meio que subindo. Ele tem tipo um rabo de cavalo, mas a gente não vai fazer porque cortou essa parte. E vai ficar assim mesmo. Eu já fiz até o esboço da mão, como vocês podem ver aí. Ele tem tipo uma mechinha bem pequena ali e vai puxando ali a orelha dele, vai vir ali aquela mechinha bem pequenininha. E agora tá meio estranho, mas quando você pintar vai ficar bem legalzinho, um detalhezinho a mais, porque parece que o cabelo tá no meio do nada, né? Essa mechinha bem pequenininha. Agora eu vim fazendo aí a orelha, falei certo. Vim fazendo aí a orelha dele. A orelha dele vai ficar mais levantada ali do que o olho, já que ele tá ali com o rosto pra baixo. Meio quadradona aí a orelha, mas eu vou vir arrumando ela, ajeitando certinho. Quando você sombreia aí já preto e branco, ó, já fica bem mais interessante o desenho. As sombras que eu já fiz ali no olho, ali no sangue, ficou... Já deu um destaque ali mais pro desenho, mas isso é o esboço. Mas pra vocês verem que dá pra fazer desenho legal preto e branco ali, utilizando só um lápis.
Fiz os desenhos ali na orelha dele, ó. Dá pra ver que é tipo, eu não sei se do Naruto inteiro, mas entre esses dois personagens aí, que são bem parecidos, eu acho que esse é um estilo que o criador aí do mangá e do anime, o desenhista, né? Na verdade, o mangá, porque primeiro veio o mangá. Enfim, ele é um padrão que ele mais ou menos utiliza aí. Mas é bem importante você reparar aí quando você fazer referência, esses mínimos detalhes. O queixo dele ele tem um osso aqui meio do lado. Pra quem tem dificuldade de fazer o contorno do rosto, prestar bastante atenção, porque quando ele tá de meio perfil é mais difícil mesmo. Eu ali puxando uma linha reta e ela faz uma curva, mais ou menos ali na altura do nariz dele. Ali, se você fazer uma linha imaginária na diagonal, eu vou passar aí pra vocês aí na edição, pra vocês verem mais ou menos aonde vai ter a dobrinha ali do rosto dele. Como melhor se dizendo aí pra vocês entenderem melhor. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love. Vim ali, fiz o queixo dele, já vou puxar ali o cabelo dele tá amarradinho, rabo de cavalo, mas não vai aparecer aí, então vai ficar um pouco mais fácil de fazer. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Vim puxando ali as mechinhas que eu tinha falado, tá ficando já bem interessante o nosso rosto ali com os riscos. Como eu fiz aquele sombreamento ali no olho, já dá pra ver que ele tá meio que morrendo, né? E tá ali com um aspecto de cansado, o Sasuke tá impressionado ali, meio com os dentinhos pra fora, com os dentinhos. Eu fiz ele meio com a boca meio sorrindo, não é sorrindo, na verdade ele tá meio de boca aberta, assim, meio impressionado. Seria, pra definir a expressão dele aí, seria impressionado com a cena ali. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason. Aproveitar aqui e perguntar pra vocês qual é a sua luta favorita de Naruto. Fala aí qual que é a sua luta favorita de Naruto. Também quero saber aí qual que é o personagem que você mais gosta de Naruto. E qual personagem de Naruto vocês queriam ver aqui, já que eu gosto bastante de Naruto. Eu tenho uma meta aí de desenhar o elenco inteiro de Naruto. Até os figurantes não. Mas só os personagens principais aí dos times. E seria bem interessante trazer esse personagem aqui como tutoriais pra vocês.
E perguntem se vocês queriam que eu ficasse aqui, como eu disse que eu deixo um pouco tempo quieta já pra vocês não ficarem toda hora ouvindo minha voz. Se vocês querem que eu, nos próximos tutoriais, eu fique tipo 1 hora falando aqui com vocês. Só trocando uma ideia aqui com vocês, enfim. Essas mechas dele, uma mais em cima que a outra, uma menor, outra maior, uma mais grossa, mais fina. Então é importante você fazer essa sequência aí, não fazer todas iguais, senão vai ficar um pouco estranho. Já puxamos aqui as mechas. Como eu disse, eu misturei um pouco da música aqui e com minha voz eu narrando aí. Já que as partes são meio repetitivas e é só observar mesmo o desenho que você consegue fazer. Eu vou apagar ali essa mecha do meio ali porque ela tá muito grande, ela tá um pouco maior do que a outra. Eu tô detalhando bastante o cabelo dele, que eu acho bem interessante o cabelo do Itachi aí, o personagem. Vou dar um destaque aí pra ele. Eu nunca desenhei o Itachi. O Sasuke eu já desenhei sim e ele ficou meio feião. Ficou bem feião, na verdade. E esse desenho aí saiu até que legal, o Sasuke. Pessoal, eu quero saber de vocês, se vocês preferem tutoriais grandes ou pequenos. Pra mim tá fazendo. Eu fiz aqui o tutorial do Hisoka e o tutorial do Gon foi bem mais rápido, mas é porque essa referência aqui é mais complexa e acaba demandando mais tempo. Vim ajeitando ali o nariz dele porque tava meio torto, mas acabei que eu estraguei um pouco mais o nariz, mas eu vim ali e refiz com uma pontinha, mas depois eu volto ali e arrumo do jeito que eu achar interessante. Voltei ali, ó, fazendo o nariz dele, que eu vi que tava meio pontudinho demais, então eu fiz meio que uma curvinha ali no nariz dele, mais arredondada. Lembrando, ainda vai sair o Todoroki em tempo real, então real time vocês podem fazer junto aí comigo, só não vai estar eu narrando aqui. E vai ter o speed drawing do Broly aí pra vocês. Vou tentar fazer o esboço com lápis de cor pra que vocês aí coloquem uma velocidade menor e consigam fazer o esboço aí. E tudo isso aí pra ajudar vocês, beleza? Fazendo ali a parte ali do ossinho que ele tem. Fiz o colarzinho também, porque é bem legal esse colar aí do Itachi. É difícil achar pessoas aí que utilizam colar em anime. Na verdade deve ter mais, pelo menos em Naruto aí. Eu acho que só ele que utiliza. Bem da hora tem. E nesse desenho aí, eu vou fazer tipo aquele negocinho que eu fiz ali no meio do colar dele. Só que eu vou fazer ali no cantinho. Ali, já acho que eu já tô fazendo ali, ó.
mais ou menos, e o sangue vai meio que cobrir ele. Então agora no esboço vai ficar meio estranho, mas depois vai ficar muito da hora. Já que é um detalhe a mais, já fiz ali a sombra do sangue mais ou menos, mas não vai ficar bem assim, já que depois a gente vai pintar aí com o vermelho meio pro vinho, já que não é um vermelho muito vivo. Já vem fazendo ali as cicatrizes, o Itachi tem mais cicatrizes que o Sasuke, pelo um motivo óbvio que vocês já sabem o final dessa luta. Não vou ficar dando spoiler aqui, né? Enfim, eu vou colocar esse aviso aqui no começo do vídeo pra quem não viu Naruto, tomar cuidado pra não tomar spoiler aí sobre essa luta, porque essa luta é muito da hora. Tô ali fazendo a blusa dele tem tipo uma rendinha, mó daorinha a blusa dele. Eu acho o naipe dele muito da hora, ele é estiloso, chavoso, né? Mas que pena. Aí, enfim, não posso continuar falando isso aí não, senão eu já vou dar spoiler aqui. Tô fazendo ali a blusa dele, vou fazer tipo uma golinha da brusinha e fazer ali a questão de meio transparente, mas não é meio transparente, é tipo uma renda que é vários riscos ali que você vai fazer na diagonal, meio curvado e na diagonal, só que ao contrário. Vocês vão ver aí quando eu fazer. E no caso foi tipo uma rendinha ali na blusa dele. Vamos fazer aqui o braço dele, que ficou meio estranho, que eu apaguei, voltei e fiz aí. Então, pessoal, o braço dele não saiu no vídeo. Eu fiquei muito brava porque não saiu no vídeo. E galera, eu consegui, o pessoal tem muita dificuldade de fazer mão aí. Então eu resolvi apagar isso. Eu finalizei meu desenho ali, finalizei entre aspas, porque eu só contornei. Mas eu vou vir aí, vou apagar, vou clarear o esboço, vou vir fazendo por cima. E vou dando dicas aí pra vocês lá no papel. Te vejo lá, fazendo isso aí pra te ajudar. Porque eu sei que o pessoal aí tem muita dificuldade com mão, então presta bastante atenção. Ó, pessoal, tô vindo aí fazendo o braço, vocês viram que ficou bem interessante, mas a câmera não filmou. Tô pensando em comprar uma câmera bem top. É bem top mais ou menos, né? Mas que eu posso comprar aí pra vocês. Tudo isso aí pra ajudar vocês, né? Pra ficar uma qualidade melhor de imagem. Tô vindo ali, puxei o braço dele, pode ser uma linha reta, aí ela faz uma curvinha, aí eu pulo e vou um pouquinho mais pra baixo ali e puxo o braço, que nem eu fiz ali. Agora eu venho passando um traço. Ali ela vai fazer meio que o ossinho dele vai meio que fazer uma curva, né? E vai subindo. Você não sobe retão, vai meio que encurvando a linha, dá pra ver que ela fica meio curva. E, ó, o movimento aí que você faz. E vai fazer reto ali pra frente. Eu falei que ele tinha um dedo lá, ó, lá atrás tem um dedo dele. E também tem a unha. Vamos fazer ali, ó, fiz a unha, ficou meio bugada de cima. Mas eu contornei aqui, ficou interessante depois que eu contornei. Você pode arrumar isso aí. Eu não fiz a etapa corrigindo erros, porque cada um vai errar uma coisa diferente, então você faz a etapa corrigindo erros. Para quem tem dificuldade aí, vou deixar o link nos cards do vídeo corrigindo erros. E para quem tem dificuldade de ir na pintura, eu vou estar fazendo um tutorial passo a passo, mas é importante também que vocês saibam aí o básico, que eu tenho uma playlist aqui no canal, vai estar tudo aí nos cards, o que eu mencionar aqui no vídeo. Se eu lembrar, é claro, mas eu vou lembrar. Vou fazer ali o dedo, ó, tem um dedo ali atrás, não tem muito segredo, até porque parece só um traço ali. Fiz a unha, que eu não tinha feito, mas na hora de finalizar aqui eu fiz. Fiz um anel ali que ele tem, que já vai puxar ali, aí vai ficar um pouco mais pra baixo naquela linha ali, eu puxo o dedo mesmo. E pra você fazer o dedo, gente, tenta não fazer um mais grosso, um mais fino que o outro, faz tudo na mesma espessura aí. Claro que tem o dedão que ele é mais grosso ali, um pouco, então reparem nisso aí, pra não fazer um dedo diferente do outro, assim, um muito grande, um muito pequeno, repara nisso aí. Olha lá, o braço dele, ó, já dá pra ver que tem uma impressão que tá dobrado, né, o braço dele ali, vem fazendo os riscos, o risco não tem uma sequência certa, vai fazendo os risquinhos ali no braço.
Então, galera, esse foi o tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like aí. Ó, até aí o desenho já que eu contornei. E vai sair o vídeo de pintura. É isso aí. Comentem aí o que vocês acharam. E manda lá no Instagram o resultado final. Falou!